Nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 6 jogos, ele foi 6 vezes titular, então virou titular mesmo do Abel Ferreira. 5 gols que deram a vitória, 2, e dribles certos por jogo, 2,3. A gente coloca o ranking aí no elenco, só pra gente mostrar a importância dele nessa reta final. É primeiro em tudo. André Kfouri, eu vou te falar uma coisa, era o Endrick, que todo mundo falava, mas não faz gol nesse começo de temporada, mas o que é que tá acontecendo? Mas será que ele tá indo mesmo pro Real? Será que erraram nesse investimento no menino? Como se fosse assim, né? Olhou e falou, vem cá que eu vou te dar todo esse dinheiro aqui para você vir jogar aqui no Real Madrid. E agora, nessa reta final, ele mostra quem é o jogador que na Europa enxergaram antes de todo mundo. Verdade. Eu acho que tem um momento nessa parte final do campeonato que simboliza o que o Endrick representou para o Palmeiras nessa campanha que tem tudo para chegar em mais um troféu, né? O bicampeonato brasileiro em sequência e mais uma taça para esse núcleo de jogadores com essa comissão técnica que trabalha no Palmeiras há 3 temporadas. É o segundo tempo da virada contra o Botafogo, sim, naquele jogo épico que o Palmeiras vence por 4-3, depois de fazer um primeiro tempo horrível e perder metade do jogo por 3-0. O Endrick foi um protagonista da reviravolta. O Endrick foi um dos nomes daquela noite. E por que eu digo que aquilo simboliza o que ele representa para o Palmeiras nesse trecho final do campeonato? Porque quando o Abel precisou resetar o time, ele encontrou, depois daquele período, 4 derrotas, aquele momento, briga da torcida organizada com a presidente, um ambiente interno ruim, o campeonato escapando em pontos, o Abel reseta o Palmeiras, porque as oportunidades começavam a pelo menos aparecer. No dia que o Palmeiras perdeu pela 4ª vez seguida, que é quando esse problema interno com a presidente do Palmeiras ficou claro, extravasou no Allianz Parque, a diferença era de 13 ou 14 pontos para o Botafogo. Mas depois disso tudo mudou. E no momento em que o Palmeiras começa a jogar de novo, de acordo com o seu potencial, e encaixa vitórias em sequência, o momento muda e alguns nomes aparecem. O Endrick é um deles, como a gente viu aí. Ele passa a ser uma referência desse, entre aspas, novo Palmeiras, o Palmeiras que vai terminar o campeonato, e mostra que é um jogador especial. Quando a oportunidade apareceu, o clube precisou dele, é boa a lembrança do Gabriel Jesus, embora a permanência do Gabriel entre os titulares tenha sido em 2016 sim, mais frequente, maior, né? Uma amostra maior do que a do Endrick. Mas são jogadores diferentes, são pessoas diferentes, etc. Quando o Palmeiras precisou dele, o futebol diferente que quem o acompanha desde as categorias de base já conhecia, apareceu de fato. E essa vai ser uma das marcas desse final em que o Palmeiras chega forte para ser campeão. Pois é, e aí tem um ponto muito importante do Abel Ferreira no trabalho com o Endrick também. Primeiro que no Mundial já estava todo mundo naquela pressão, leva o menino para o Mundial. E ele falou, deixa o menino ir para a Disney, ele tem que estar na Disney. Porque ele trabalha, tem dinheiro para ir para a Disney e vai para a Disney. Depois todo mundo começa a falar, mas o menino não faz gol e tal, não sei o quê. E aí ele fala na entrevista, ele teve realmente uma queda, claro, e ele trabalhou muito para voltar ao momento em que ele vive hoje. Claro. Ou seja, teve conversa, teve apoio e muitas vezes, André Kfouri, a gente olhava para o Abel Ferreira e falava, ele não tira o Endrick com medo do que pode acontecer com a cabeça, com a mente do jogador. E ele, com cuidado, tirou o Endrick na hora certa e colocou na hora certa também. É preciso respeitar os processos, né? E no caso de um jogador tão jovem quanto ele, mais ainda. É preciso cuidar dele. Então ele passou mais de 10 jogos sem fazer um gol. É agradável? Não, não é agradável. Deveria ter sido assim? Provavelmente, se ele não fosse um atleta já vendido para o Real Madrid, com toda essa luz em cima dele, essa atenção assim multiplicada, ele não tivesse esse momento. Mas as irregularidades são absolutamente normais. E aí é como você lida com isso. Com o suporte do Palmeiras, as pessoas que trabalham internamente, ele se manteve trabalhando e quando ressurgiu, veio com força, que é o que o torcedor está vendo agora. Muito bem, a gente segue falando do Palmeiras porque hoje o Rony passou por uma cirurgia no antebraço. Ele foi submetido a essa cirurgia na manhã desta sexta-feira. Ele sofreu uma fratura no braço durante esse lance aí, na goleada do Palmeiras sobre o América no meio da semana. Ele vai ser baixa no elenco para as 2 últimas e decisivas rodadas do Campeonato Brasileiro, não tem jeito. E hoje na rede social ele até brincou, né? Colocou o Rony Copp atualizado com sucesso.
A gente deseja boa recuperação para o Rony. Sim. E então, se ele ganhar o título, ele vai ter de vir para o sofá, vai ter de aparecer aqui no Sport Center, porque essa é a nossa promessa, André. Para jogar não dá, para fazer alguma coisa aí na parte física, ele vai precisar ter autorização dos médicos do Palmeiras para iniciar a recuperação. Para ganhar troféu não tem problema, para vir ao sofá também não. Então, o compromisso tem que ser cumprido, não tem jeito. Se ele prometer, ele tem de vir. Quando ele ganha título, ele vem para o sofá aqui do Sport Center. Tela para vocês de chances de título do Campeonato Brasileiro, de acordo com a Opta, tá? Palmeiras, a chance 84,7%. Botafogo, chance de 4,2%. O Atlético Mineiro, 6,6%. Então, ultrapassou o Botafogo nesta porcentagem de chance. O Flamengo, 3,1%. E o Grêmio, ainda com uma chance pequena ali, de 1,4%. André Kfouri, é impressionante o que acontece nesse Campeonato Brasileiro, porque é um Campeonato Brasileiro que a gente viu o próprio Abel, que pode ser campeão e tem uma grande chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro agora, falar, olha, é a competição que está ali para o Botafogo, não tem muito mais do que a gente fazer, é muito difícil alguém tirar esse título do Botafogo, e tanto que aconteceu no segundo turno, que agora a gente está vendo o Palmeiras aí muito perto do troféu. Sobre isso aí que você disse, essa declaração do Abel, tem o seguinte, eu lembro quando ele falou isso. E pode parecer estranho, mas é uma informação, eu sei disso. Um dos técnicos mais influentes na carreira do Abel, apesar dele ser um proponente de muitas ideias do José Mourinho, é o Pep Guardiola. O Abel tem o primeiro livro escrito sobre o Guardiola pelo Martí Perarnau, o Guardiola Confidencial, lançado aqui no Brasil, numa pilha de livros na mesa de trabalho dele, na academia de futebol. É uma pilha que ele deixa ali e avisa todas as pessoas que passam pela sala, olha, esses livros estão à disposição. E as pessoas às vezes pegam para ler, depois devolvem. Ele já leu o livro do Guardiola 2 vezes. E o Guardiola no ano passado disse, o campeonato é do Arsenal, não dá mais para buscar, não tem mais como. Aí depois ele coloca assim um outro comentário, se o Arsenal continuar jogando assim, vai fazer mais de 100 pontos e não tem como chegar. No final, o City chegou, passou o Arsenal e foi campeão. Sim. Então isso também não deixa de ser, primeiro, uma constatação, né? Porque no momento em que ele falou isso, a diferença era gigantesca. Mas também uma maneira de tirar um pouco o peso do próprio time, jogar a responsabilidade para aquela equipe que está na liderança. Talvez essa equipe tenha dificuldades de lidar com isso e olha o que aconteceu. O Botafogo teve muita dificuldade para lidar com isso. E o Palmeiras tem, como nós mostramos, 84,5% de chance de ser campeão. 84%, fecha no redondo, 84%. Se te derem uma sugestão de investimento, olha, isso aqui tem 84% de chance de dar certo. Você vai ou não vai? Você vai. Todo mundo vai. Mesmo sendo conservador. Eu sou muito conservador, eu ia no 84%. É um número muito alto. E é compatível com o que o Palmeiras pode fazer nesse fim de campeonato. Pois é, e aí eu fico pensando também nessa 37ª rodada, a gente viu que o Botafogo joga depois do Palmeiras, ou seja, entra em campo já sabendo o que aconteceu com o Verdão. Dependendo do resultado, eu já acho que se por acaso o Palmeiras tropeça, já não é mais nada bom para o Botafogo ter essa pressão, já sabendo que vai entrar em campo, precisando vencer. Uma oportunidade a mais, uma responsabilidade a mais. No fim de semana, no meio de semana, perdão, a gente estava aqui no ar enquanto o Botafogo jogava com o Curitiba. Aí sai o gol de pênalti já no finalzinho e a gente conversa aqui com o Fábio Luciano, que estava aqui presente. Será que quando ninguém esperava o Botafogo vai voltar a ganhar? E aí no caminho entre o estúdio e o camarim, para trocar de roupa, gol do Curitiba. Uma coisa realmente incrível. Então é muito difícil agora. Uma opinião bem pessoal. Acho que tem um bom percentual de pessoas que acompanham futebol que concordam com essa ideia. Neste momento, últimas 2 rodadas, os jogos tinham que ser no mesmo horário. Eu também acho. Não deveria existir essa transferência de responsabilidade. Numa rodada, um time joga antes, depois ele joga depois. Compreendo, nós trabalhamos em televisão, entendemos a necessidade, né, da rodada ser desmembrada, para os jogos estarem, às vezes, não concorrerem um com o outro, com os horários e tudo mais e tal. Mas existe pay-per-view, deveria tudo ser na mesma hora, começar na mesma hora direitinho, não ficar aquela coisa, espera começar. Não, começa na mesma hora, aí vai depender dos acréscimos, né?
o horário de final dos jogos. Mas não tem que ter essa coisa de um time entrar em campo conhecendo o resultado dos concorrentes. Pois é, e pensando no Atlético Mineiro, o Atlético joga no sábado, joga amanhã. Isso. Então, já entra o Palmeiras em campo sabendo também do resultado do Atlético. É claro que isso influencia emocionalmente, influencia como os times também entram em campo. Isso vai acontecer com o Atlético, com o Palmeiras e também com o Botafogo nessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está falando da parte de cima da tabela, na parte de baixo da tabela, o negócio também é muito emocionante. A gente coloca uma tela aí com porcentagem de chances de queda. O Cruzeiro com 1,7% de chance, o Santos 20,4%, o Vasco 33,5% e o Bahia 44,3%. O Goiás é o 18º. E fala, família Alviverde, vamos para mais um vídeo do nosso canal aí. Trazer notícias do Verdão para vocês. Escalação: Palmeiras terá 3 mudanças para jogo que pode garantir título brasileiro. Verdão entra em campo contra o Fluminense neste domingo às 16 horas no Allianz Parque. O Palmeiras treinou na manhã deste sábado na academia de futebol e encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense neste domingo às 16 de Brasília, no Allianz Parque, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a ativação muscular no Centro de Excelência, os jogadores, sob o comando da comissão técnica de Abel Ferreira, realizaram ajustes táticos. Na sequência, os atacantes e os defensores aprimoraram conceitos posicionais em separado. Por fim, houve um recreativo e um trabalho de finalizações e cobranças de faltas. Além de Abel Ferreira, Gustavo Gomes e Mike também retornam de suspensão na partida deste domingo. O zagueiro Luan, recuperado de lesão na coxa direita, treinou normalmente com o elenco e deve voltar ao time contra o Fluminense. Abel deve retomar o esquema com 3 zagueiros. Diante do América Mineiro, pelos desfalques, o técnico instalou 3 atacantes. Palmeiras deve entrar em campo com o Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo na zaga, Mike, Zé Rafael, Richard Rios, Veiga e Piquerez no meio de campo, Breno Lopes e Hendrick no ataque. E é isso aí, família, essas são as notícias do Verdão. Palmeiras que vai para esse jogo domingo contra o Fluminense, dependendo de uma vitória para ficar muito, muito mais próximo do título. E é isso, deixe nos comentários qual a sua opinião. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ajuda muito o nosso canal e até o próximo vídeo.